Saúdo com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, meditação dos Salmos em 150 dias e 150 salmos, um por dia. E hoje nós vamos meditar um pouquinho, refletir no Salmo 17, oração de Davi, que é uma oração por proteção. Sabemos que naquela época o salmista Davi, ele vivia pela cultura, era uma vida de guerras. Por isso, vamos meditar um pouco, porque hoje temos guerras, porém diferenciadas. Ouve o justo, ó Senhor, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não sai de lábios fingidos. Que a minha sentença saia da tua presença, que os teus olhos contemplem as coisas que são iguais. Provaste o meu coração, visitaste-me à noite, examinaste-me e não encontraste nada. Estou no propósito de que a minha boca não transgredirá. Quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei de das veredas do destruidor. Sustenta as minhas idas e em tuas veredas, para que as minhas pegadas não escorreguem. Eu te invoquei, porque tu queres me ouvir. Ó Deus, inclina teu ouvido para mim e ouve o meu discurso. Mostra a tua maravilhosa benignidade, ó tu que salvas pela tua mão direita aquele que põe sua confiança em ti, daqueles que se levantam contra ele. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam. Se encerram em sua própria gordura, com sua boca falam orgulhosamente. Eles agora nos cercam em nossos passos. Eles baixaram os seus olhos e se curvando para a terra, tal como um leão que é ávido por sua presa, como se fossem um leãozinho espreitando em lugares secretos. Levanta-te, ó Senhor, desaponta-o, humilha-o, livra minha alma do perverso, que é a tua espada, dos homens que são a tua mão, ó Senhor, dos homens do mundo, que têm a sua porção nesta vida, e cujo ventre tu encheste com teu tesouro escondido. Eles estão cheios de filhos e deixam o resto do seu bem para os seus bebês. Quanto a mim, contemplarei a tua face. Na justiça estarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Glória seja dada ao nome santo de Deus. A glória de Deus enche toda a terra e nesse momento a glória de Deus nos esclarece um pouco dessa oração maravilhosa. Ele inicia pedindo que o Senhor o examine. Em outro salmo ele disse: vê se há em mim alguma coisa má. Então a gente precisa primeiro examinar-nos, depois para que tenhamos argumentos e dizer: Senhor, livra-me, guarda-me, protege-me, ajuda-me a resolver essa causa, faz o impossível por mim, eu creio em ti, eu confio em ti, mas eu sempre gosto de lembrar que as promessas de Deus, elas são cumpridas porque Ele é fiel, mas existe sempre um se, uma condição para isso. Porque alguém pode dizer, mas a salvação é pela fé, tudo que recebemos é pela fé. Sim, pela fé, com toda certeza. Mas a Bíblia também diz que a fé sem obras é morta. Porque lá no
Deuteronômio 28, eu sempre cito, porque ele diz: se obedeceres, se cumprires, se andares no meu caminho, sereis abençoado em tua terra, tua família, teus filhos, tua plantação, teu trabalho, tudo na vida. Mas existe o se andares, se ouvires a voz de Deus, se cumprires os seus mandamentos, não é? Se andar na presença, no esconderijo do Altíssimo. Então, ele diz aqui no primeiro verso: ouve o justo, ó Senhor, atende o meu clamor, dá ouvidos à oração, à minha oração, que não sai de lábios fingidos. Então ele diz o justo, ouve o justo. Por que ele diz o justo? Porque ele anda nos caminhos do Senhor. Mas ele não errou? Sim, errou muitas vezes, assim como erramos também, porque ele era um homem, assim como nós o somos. Homem humano, mulher, homem, mas falando no geral, ser humano. E ele foi considerado segundo o coração de Deus, porque embora errasse, ele sempre se arrependia e voltava à vereda do Senhor, ao caminho justo. E no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 27, diz que Deus, ele sonda os corações e ele conhece o espírito. Então, por isso ele falava que a oração dele saía de lábios não fingidos, ou seja, era uma oração que vinha do fundo do seu coração, porque ele realmente colocava a sua confiança em Deus. E ele sabia que Deus era justiça. Para isso ele disse que no verso 2, que a minha sentença saia da tua presença, que os teus olhos contemplem as coisas que são iguais. E aí no Salmo 9, que já passamos por ele, e o verso 8, e ele julgará o mundo com justiça, ministrará juízo às pessoas com retidão. Ou seja, Deus, ele é justo. Se você anda no caminho reto, se você se comporta decentemente, tem um caráter, digo você, incluindo a mim, se nós andarmos na presença de Deus com um coração desejoso de acertar, de fazer a vontade de Deus, de estar na vontade de Deus, ele é fiel e justo para nos justificar. No caso hoje, nós temos a graça através de Jesus Cristo, ele nos justifica, mas quando nós temos a intenção de ser corretos, ele diz que a oração dele não saía de lábios fingidos, eram lábios sinceros, porque saía do fundo do coração com sinceridade. E ele diz no verso 3: provaste o meu coração, visitaste-me à noite, examinaste-me e não encontraste nada. Estou no propósito de que a minha boca não transgredirá. Então, ele disse que Deus, ele provou, e a Bíblia diz que ele prova os corações. E ele nos visita de noite, não necessariamente à noite, quando dormimos, e sim, ele nos esquadrinha. Mas na noite que passamos pelas dificuldades, como a gente se comporta na dificuldade, se a gente cede à tentação de não crer, de não acreditar, de deixar de confiar em Deus e tantas outras coisas, de dar lugar ao pecado. E ainda no Salmo 141, nos versos 3 e 4, que ainda chegaremos lá, põe uma guarda, ó Senhor, diante da minha boca, guarda a porta dos meus lábios, não inclines meu coração para nenhuma coisa má, para praticar obras perversas, com homens que trabalham iniquidade. E não deixe que eu coma das suas iguarias. Isso significa que quando Daniel ele estava na Babilônia, num povo pagão, adorando a outros deuses, ele tinha direito, por ser um jovem diferenciado, ele era uma pessoa muito inteligente, letrado, com muitos atributos, por isso ele foi um dos escolhidos para estar no palácio do rei, trabalhando ali para o rei, e ele tinha direito a participar das iguarias do rei. Mas quando Deus colocou no propósito
no coração de Daniel, que ele se livrasse, não, ele não participasse das iguarias do rei. E quantas vezes o mundo nos oferece iguarias, nos oferece prazeres, nos oferece coisas para nos desvirtuar da presença de Deus, e nós muitas vezes cedemos, né? Então que nós possamos ter propósitos com Deus. E o propósito dele era que a minha boca não transgredirá, não falar coisa má, não falar do próximo, não falar coisa contra Deus, não se lamentar, não murmurar, mas sim louvar ao Senhor, porque é isso que Ele quer ver de nós, um coração agradecido, um coração confiante, que está sempre com a sua boca proferindo palavras de bênçãos. O próprio Jesus, no momento de tentação, era a Bíblia, era a Escritura Sagrada, eram as palavras de Deus que ele falava, e o diabo ele era derrotado ali e fugia de diante dele. Quanto às obras dos homens, o verso 4, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Sustenta as minhas idas em tuas veredas, para que as minhas pegadas não escorreguem, que a gente esteja seguindo as pegadas do Mestre, seguindo as veredas do Senhor, as veredas da justiça, da verdade, da honestidade, da sinceridade. E aí ele diz que invoco porque tu queres me ouvir. Ele já está sabendo que Deus ele está atento. Ele não está pedindo me ouvir. Ele disse: eu te invoquei porque tu queres me ouvir, ó Deus. Inclina o teu ouvido para mim e ouve o meu discurso. E aí ele diz: mostra a tua maravilhosa benignidade e salvas pela tua mão direita aquele que põe sua confiança em ti. Então é uma expressão que ele está tendo aqui na oração, pedindo: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo das tuas asas. As tuas asas significa a presença de Deus, que possamos estar escondidos na habitação do Altíssimo, que é o lugar da presença de Deus, o lugar da glória de Deus. Mas quando ele disse: guarda-me como a menina dos olhos, no hebraico, segundo estudiosos, significa que o homem pequeno e o homem grande, porque se olharmos nos olhos de alguém, vamos ver a nossa imagem bem pequena. Então, nós somos a imagem pequena e Deus o grande. E é isso que ele diz, que como a menina dos olhos, que é uma parte tão sensível do corpo, que ele nos guarde também. E para não ficar muito longo, a gente já vem aqui, levanta ao Senhor, né? Humilha, o livra, isso ele está falando que tinha gente ali querendo matar, né? Então era um pedido de socorro por proteção, por livramento. E o último verso 15: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Estarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Louvado seja Deus. Ele fala aqui da esperança divina, da divina promessa de morar com Ele todos os dias, como lá na frente a gente vai ver mais à frente no Salmo 23, que eu possa morar na casa do Senhor por longos dias, ou seja, eternamente estar diante da face do Senhor. Que Ele nos ajude, segundo as suas maravilhosas e grandiosas misericórdias, que possamos estar atentos à sua palavra, à sua vontade, fazendo a sua vontade, lendo, buscando, meditando na sua palavra, para que possamos estar nos lembrando a nós mesmos todos os dias, como o Salmo 1 diz, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, para que possamos caminhar nas veredas do Senhor, nas veredas da justiça, da verdade e principalmente do amor. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração.